Eu separei 3 motivos principais que eu já percebi pelos quais as pessoas começam a estudar inglês e não chegam até o avançado. Param no meio do processo, não conseguem às vezes chegar nem no intermediário. Para cada um desses 3 motivos, desses 3 problemas, eu vou trazer uma pílula, uma solução para eles, para que se você se identificar, perceber que isso acontece com você, encontrar o caminho para poder continuar estudando e seguir firme e chegar até o mais avançado, porque você merece falar inglês. É bom demais, vale muito a pena, o mundo inteiro fala inglês e não dá para ficar para trás. Primeiro motivo, falta de clareza do que fazer. Tanto que ferramentas, que método aplicar e que material seguir. Então, como é que a gente conserta a falta de clareza de material e método? Tendo um material e tendo um método. Em relação ao material, vou te dar 2 sugestões. Tenha um curso para você seguir, ou tenha um livro didático de estudos para você seguir. Um curso ou um livro que você vai, do começo ao fim, ele vai te falar da lição 1 à lição 200, o que você tem que fazer. Se você tem clareza de um material, você nunca fica perdido do que tem que estudar depois. É só virar a página, é só clicar em próximo e fazer a próxima lição. Se você não tem um curso ainda para poder fazer os seus estudos de inglês, tem o Portal Nower, a minha plataforma de estudos de inglês, que inclusive nesse mês de novembro tá com Black November, tá na melhor condição do ano para você se matricular. E é isso, as lições te dão sequência, você sabe o que você tem que fazer depois. É possível estudar sem material, sendo completamente autodidata, pesquisando suas próprias fontes, indo de um tópico para outro, gerando as próprias frases, fazendo a sua moda? É possível, mas pela minha experiência eu percebi que isso funciona para quem é acostumado com esse processo e já fez isso uma vez antes. Uma pessoa que já estudou 1, 2 línguas tem essa autonomia, essa clareza de conseguir pesquisar quais campos de vocabulário está faltando, quais são as estruturas básicas ou os elementos que a pessoa tem que estudar de estrutura, gramática, padrão de frase para poder avançar nos estudos. Se você nunca passou por esse processo antes e vai ser a sua primeira língua, não vale a pena ficar nesse lugar perdido. Vale mais a pena seguir um material que vai te acompanhar do começo até o fim. E tem que zerar o material. Vale a pena chegar no final do livro, tem que ir até a última lição. E em relação a método, eu tenho o meu método que eu ensino aqui no meu canal do YouTube, que envolve alguns pilares, coisas que eu acredito que funcionam, que eu já apliquei nos últimos 13 anos estudando idiomas, que eu ensino os meus alunos. Usar o Anki para poder fazer repetição espaçada do que você está aprendendo, máximo consumo, escuta mesmo, tempo de horas de ouvir em inglês, exposição ao máximo, coloca o seu celular em inglês também, usar a inteligência artificial para gerar novas frases, para poder tirar dúvidas, esses pilares compõem o que eu acredito que seja o método. Pode ser que você conheça outras técnicas, outros métodos, coisas que talvez outro curso, outro professor tenha te ensinado. O importante é você ter um como fazer, você ter uma receita de ser aplicado para que você olhe para sua mesa, olhe o arsenal de técnicas e ações que você tem que executar e você saiba quais são para você ter ferramentas para tirar dessa caixa e executar em cima delas. Eu gravei um vídeo recentemente sobre o que é estudar, como estudar, que eu gravei porque uma pessoa tinha me perguntado nos comentários e eu achei a dúvida muito interessante. Beleza, você fala para estudar, mas o que é exatamente estudar? É pegar o livro e ler? É escrever? É escutar? O fato é que tudo isso é o ato de estudar. Experimenta ao máximo as coisas que você tem que fazer, porque quanto mais consistente você for, já dando um spoiler do qual é o próximo ponto que eu vou falar, quanto mais consistente você for, mais você vai descobrindo a sua estética, as coisas que são mais convenientes para você fazer, quais coisas você gosta mais, quais coisas você desempenha melhor. Então, ter um método, ter um material, essas coisas vão te dar clareza e você vai saber o que executar, não vai ficar ao léu. Segundo motivo pelo qual as pessoas mais param, falta de consistência, não conseguir desenvolver a rotina, o hábito. Isso é óbvio, né? Qualquer habilidade longa, qualquer habilidade de longo prazo, habilidade muscular, artística, linguística, assim, ela exige fazer isso por muitos dias seguidos ao longo de muitos meses, quiçá anos, correto? Correto. Então você precisa ser consistente. Qual que é o caminho, na minha opinião, para consertar consistência? Pequenas porções. Não implementar esse hábito de maneira grande de uma vez. Vou sentar num sábado e estudar 2 horas direto, 3 horas direto. Se você não tem o costume de fazer isso ainda, você não vai ter essas 2, 3 horas para fazer todos os dias. Você vai fazer no dia 2, 3 e vai parar. Então, implementar o hábito vale a pena que seja em pequenas porções.
James Clear fala sobre isso no livro Hábitos Atômicos. Hábitos longevos, eles têm que ser implementados na sua vida de pouco em pouco. Então, em relação a isso de consistência também, alinha as suas expectativas. Você vai começar, faça por 20, 25 minutos e para. Ah, mas eu ainda consigo fazer hoje por 1 hora e meia. Só para. Deixa mais 25, 30 minutos para amanhã. Porque a gente quer criar um mapa de estudos que se espalha ao longo de muito tempo e não fazer uma dose cavalar de cara e depois desistir. Faz sentido? Você pode chegar no ponto em que você estuda 1 hora e meia por dia. Hoje eu estudo japonês entre 1 a 1 hora e meia por dia. Mas para chegar nesse ponto, de língua japonesa desde 2014, são 11 anos de caminhada de japonês até chegar no ponto em que eu me acostumei e eu criei esse bichinho na minha cabeça que me faz tratar isso com muita naturalidade. E criei também uma vida ao longo do tempo em que eu entendi que eu preciso separar esse tempo. Eu abro mão de outras coisas, deixo de fazer outras coisas, eu digo não para outras coisas para que esse espaço longo exista na minha vida. Mas até chegar nesse ponto, eu precisei construir essa realidade e, acima disso, também construir esse costume mental de fazer isso. Então segura um pouco a empolgação, faça em pequenas porções, busque doses de 15, 20, 25 minutos, para você ter pelo menos 5 dias da semana feitos, em vez de ter um dia só com 1 hora e depois não ter mais nada. Terceiro motivo pelo qual as pessoas desistem, falta de ver resultado. O ser humano é movido a resultado. Se a gente não enxerga que o que a gente está fazendo está dando retorno, a gente não encontra razão, não consegue justificar ao nosso neocórtex que a gente tem que fazer aquilo, correto? Então, como é que você força a ver resultados? Como é que você cria um ambiente em que você está o tempo inteiro se provando que o que você está fazendo está dando efeito? Você precisa se colocar no mundo. Você precisa dar a cara a tapa. Um primeiro exemplo de dar a cara a tapa. Pega um livro. Se você gosta de culinária, se você gosta de história, se você gosta de filosofia, gosta de, sei lá, espaço, por exemplo, compra um livro sobre o que você gosta em inglês, naquela língua. E enquanto você vai estudando também, à medida que você vai tendo o seu ano de estudos, vai lendo esse livro também. Não é sobre entender tudo. Você não vai entender tudo. Toda a página vai ter coisas que você não conhece e, a princípio, inclusive, mais coisas que você não conhece do que coisas que você conhece. Mas você vai encontrar cada vez mais coisas que você já estudou. E cada vez que você se deparar com uma palavra que você já estudou, com uma estrutura que você já sabe usar, você vai criando pontos de recompensa, liberações de dopamina de recompensa, de comemorar que de fato você estava lá no estudo e a coisa na hora que você foi no mundo real ela estava lá sendo usada e você viu que faz sentido. Não espere você ficar muito avançado, você ficar muito bom para poder começar a consumir. Então no que você estiver assistindo, assista em inglês com legenda em inglês, para se colocar no mundo, ver o inglês de verdade sendo usado e poder se dar a chance de encontrar as coisas que você estudou. Se dá a cara a tapa de conversar com as pessoas quando você tiver a oportunidade de se deparar com alguém que fala inglês com aquela pessoa, para que você mostre para você que você está tentando e que você se dê a oportunidade de comemorar vitórias. Se você nunca se dá a chance de tentar assistir alguma coisa, tentar falar com alguém, tentar ler alguma coisa, você nunca vai ter oportunidade de encontrar recompensa. Então você precisa criar um ambiente que te permita encontrar essas recompensas. Beleza? E quanto mais você faz, inclusive, mais chances você vai tendo de... quanto mais você se expõe dessa forma, né, mais chances você vai tendo de criar essa sensação de recompensa e essas comemorações vão te dando vontade de fazer mais. Então, se colocar num ambiente em que você se expõe para ter essa recompensa te faz ter mais consistência, porque o ser humano é movido a resultado. Então, vamos lá. Os 3 motivos que eu tinha separado pelos quais as pessoas desistem: falta de clareza do que fazer, falta de consistência e falta de ver resultados. Comentei um pouquinho do que você tem que fazer para poder consertar esses 3 pontos e aumentar muito as suas chances de seguir em frente. A gente discute muito, filosofa muito, talvez você assista muitos vídeos aí de motivação, de como estudar inglês e tudo mais, mas nada vai compensar sentar para fazer, sentar para estudar. Sentar, pegar um café, ligar o relógio de 30 minutos e colocar a mão na massa. Então, em último caso, é isso que você tem que fazer. Busca isso aí, tá bom? Às vezes é bom parar um pouco de assistir coisas sobre método, coisas sobre filosofia de estudos e gastar sua energia só estudando.
vai fazer alguma coisa, faça alguma coisa. A sua estética, o seu método, que eu comentei que você precisa ter nesse primeiro pilar, ele vai surgir à medida que você faz, mas tem que fazer. Como eu comentei no começo do vídeo, a minha plataforma de estudos de inglês, o Portal Nower, que hoje tem quase 2.100 alunos, com uma jornada completa de 2 anos de estudos para você chegar até o mais avançado, com explosão de vocabulário, dezenas de diálogos com áudio, você vai escutar muito, vai ter suporte para todas as dúvidas, vai poder fazer conversação comigo ou com outros monitores do portal, que você vai poder marcar suas chamadas. O Nower tem tudo. Aproveita essa janela, é a mais vantajosa do ano para você chegar no avançado, a mais vantajosa do ano para você ingressar na minha plataforma, tá bom? Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal, porque aqui eu falo sobre língua inglesa, falo sobre estudos, também às vezes algumas outras coisas como arte, mas você é muito bem-vindo aqui. Eu tenho mais de 350 aulas de inglês já aqui publicadas, então tem muito conteúdo de valor já, tá? Deixa nos comentários aqui as suas impressões sobre o que eu comentei. Eu tenho respondido todos os comentários, eu sempre leio, então vai ser um prazer trocar essa ideia. Bons estudos e não esquece de se inscrever no Portal Nower, estou esperando a sua mensagem. O link está fixado aqui embaixo no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Vamos que vamos, mão na massa.